Sejam bem-vindos ao Marca Talks, o podcast que fala sobre a história por trás da marca. Eu sou Vanessa Lourenço, eu sou estrategista de marca pessoal e o meu intuito com esse podcast é você conhecer a história que fundamenta as marcas. Hoje eu estou com a Laura Ribeiro, da Estúdio L, que tem 4 anos de fundação. E hoje a gente vai conhecer muito da Laura e o porquê que ela fundou o podcast. Seja muito bem-vinda, Laura. É um prazer estar com você agora. Eu te apresentei, mas nada melhor do que a pessoa que se conhece se apresentar da melhor forma possível. Obrigada, prazer imenso estar aqui. E falar um pouco da minha história é importante porque eu sei que muitas pessoas queriam fazer parte de uma história como a minha. Eu comecei a minha carreira de beleza, na verdade, fazendo sobrancelha em uma salinha bem pequenininha, antes de outras profissões, né? Que se eu for contar aqui vai virar um livro. Eu já fiz de tudo, já fui marmiteira, já fui costureira, já fui vendedora de carro, sempre me virei. Comecei a trabalhar muito cedo, vim de uma família simples, e aí eu sempre achei que aquele não era meu lugar. Desde pequena, minha mãe fala, sempre teve espírito de rica. Então eu sempre quis ter algo a mais do que o que realmente a minha família podia me proporcionar. E aí eu comecei trabalhando só com sobrancelha em uma salinha pequenininha. Comecei com meu filho e minha sobrinha, sendo recepcionista, me ajudando. Meu filho me ajuda até hoje. E aí, sempre com aquele sentimento de querer crescer. E eu trabalho muito com isso, eu acho que isso sempre foi atraído, esse sentimento de vontade de crescer, veio atraindo muito o que eu sempre sonhei, porque eu sempre visualizei algo muito maior, eu sempre me visualizei num palco, eu queria era cantar, eu falava assim, Deus, eu quero ser cantora, aí ele falou micropigmentadora, eu falei, tá bom, tô aceitando. E aí eu comecei com sobrancelha, com micropigmentação, e aí os clientes começaram a gostar, e o meu espaço começou a ficar pequeno, e em menos de 6 meses a gente teve que se mudar. E meu marido sempre fala, você tá doida, já vai fazer outra loucura, outra obra. A gente começou nessa salinha e eu me mudei para um espaço maior na Aldeota, onde eu tive um estúdiozinho que foi até a pandemia. Lá eu trabalhava só com sobrancelhas também. E aí, na pandemia, é engraçado que para mim foi uma virada de chave muito grande, muito grande. A gente fez uma reformazinha e começou a atender outros serviços, né? Tava algo muito limitado e a gente precisou, para conseguir se manter, vocês se lembram, aquele movimento muito escasso, eu comecei a fazer tudo que eu podia dentro do espaço que eu tinha. Então, eu tinha que pagar aquele espaço e dentro dele, se eu pudesse fazer uma marmita para vender, eu ia fazer. E aí, eu comecei a criar um monte de ideia, perguntando para as clientes o que elas queriam. E sempre com essa proposta que eu tenho hoje, que é o grande diferencial da rede, que é atender a cliente numa poltrona. Então, como eu sempre trabalhei muito, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, naquela época podia se assinar carteira, né? Então, eu sou daquela época. Não parece mentira, parece. E aí, comecei a trabalhar muito cedo e muito cansada também, sabe? Quando eu queria ter um momento para mim, eu sempre pensava, meu Deus, eu queria ir me arrumar, mas eu não queria ficar sentada ali com a mão estendida, em pé, me cansando mais do que eu já tô pra me arrumar. E aí eu falei, você quer saber, eu vou botar uma poltrona, todo mundo vai ser atendido dormindo. Se tiver uma oportunidade de ser atendida dormindo, vai ser. Então, assim, sempre foi a minha proposta, o atendimento nas poltronas. E aí a cliente falou, você podia colocar aqui uma unha, porque eu já tava fazendo meus cílios, minha sobrancelha com você, se tivesse alguém fazendo minha unha, eu já ganhava tempo. E aí foi surgindo essa ideia de otimizar o tempo da cliente dentro do meu espaço, porque hoje, pra gente, né, para as mulheres que querem se cuidar, são mães, são empresárias, né, mãe de pet, mãe de marido, cuida de tudo, verdade, né? Tem mesmo. E aí a gente é dona de casa, e isso fez com que eu pensasse em fazer vários serviços naquela poltrona e vários serviços ao mesmo tempo. E fui agregando vários serviços dentro do meu espaço. Tu quebrou aquele paradigma que diz que para ser bonita tem que sofrer, né? Quebrei, total. Gente, hoje as clientes falam assim, eu chego, estão dormindo. Aí tem cliente que pergunta, é mais caro na poltrona? Eu falo, não, mesmo, isso é pra você, isso daí. Então, assim, tem mães que estão com nenenzinho recém-nascido. Você pensa uma mãe com nenenzinho recém-nascido e fazer a mão. Não dá. Ela vai, coloca o nenenzinho, eu tenho várias fotos, ela bota o nenenzinho aqui, o nenenzinho dormindo, ela faz aquela unha dela e ela aproveita aquele momento e ela dorme também. Aí tem mãe de pet também que leva o cachorrinho, deixa no colo, e isso ajuda bastante a ela aproveitar aquele tempo que ela tem, porque todo mundo quer se cuidar um pouquinho, né? E aí foi ficando
pequeno de novo o espaço que eu abri. A gente teve um convite, né, do primeiro shopping para a gente iniciar uma operação dentro do shopping. Era algo que eu achava assim que seria uma coisa que eu nunca conseguiria. Tanto que quando eu abri, eu não tinha grana nenhuma para abrir. E tudo foi, sabe que é aquela coisa que vai fluindo para um bem comum, para um propósito? Eu tinha nada, eu tinha uma casa de Cuiabá que eu vim de lá, que eu tinha anos, que eu já estava aqui, acho que uns 6 anos, eu nunca tinha conseguido vender essa casa. Coincidentemente, com esse convite, eu consegui fazer essa venda dessa casa e foi o dinheiro que eu tinha para abrir meu primeiro negócio. Pagar um pouco de dívida, que eu tava bem, por conta da pandemia, né? Ficou bem apertado. E aí, deu certo pra gente iniciar a operação no Shopping Rio Mar. Foi um grande desafio, porque você pegar e iniciar uma operação sem capital de giro, o dinheiro que eu tinha era realmente só para fazer a obra. Meu marido, você é doida? Eu sou doida. Se você for ver o que eu tinha para começar, não tem como você imaginar como eu fiz aquela obra. Eu fiz a obra dentro, eu acompanhei pedreiro, em todas as minhas obras eu tô dentro. Pra poder, com o dinheirinho que eu tinha, conseguir realizar esse sonho, entendeu? Incrível. E é um desafio, assim, que eu acho que nem todo mundo teria essa coragem. Vou abrir, mês que vem, como é que eu vou pagar aluguel? Porque o dinheiro foi todo na obra. Sei não, vou pagar. E foi acontecendo, entendeu? Foi dando certo. Que ótimo. Então, Lara, a gente pode dizer que a Estúdio L é a personificação da Laura, né? É, total. A personificação. Total. E, assim, o que me surpreendeu quando a gente teve essa ideia de falar sobre a tua marca é a velocidade com que você cresceu. O que é que você atribui a essa velocidade? Atribui a tua paixão, a tua vontade? Porque a gente sabe que nem sempre o sucesso, só porque é muito requisitado, porque é muito bem visto, não quer dizer que vai crescer, né? A gente vê tantas marcas aí que tem um número grande de clientes, mas acabam não crescendo. O que é que você atribui esse crescimento tão rápido? Eu acredito que seja exatamente por atender a necessidade do público. E eles sempre pedirem para os outros shoppings terem aquele modelo de negócio dentro, porque elas gostariam de ser atendidas daquela forma. O primeiro shopping, né, a gente foi muito mais complicado, até a negociação a gente nunca tinha estado em lugar nenhum, e os demais shoppings sempre a gente foi convidado a pedido de clientes. Então os clientes entram em chat, então foi o shopping vindo, convidando, eu falei, gente, eu não tenho como abrir, vou abrir com o quê? Acabei de tirar o dinheiro da casa, como é que eu vou abrir outro? Vou abrir. Aí eu sempre falava pro meu marido, é só uma pinturinha, vai dar certo. E aí era muito pedido. Hoje também, a gente só não tá com 6 unidades em Fortaleza, porque tem que ter uma pausa, né? Sei. Não é fácil, sou eu quem administro tudo. Mas eu atribuo pela questão de, assim, eu tenho uma equipe, a gente busca ter um gerenciamento bem humanizado, né? A gente acompanha o crescimento da equipe. A minha equipe, para mim, é importante que eles estejam bem, ganhando bem, sendo bem remunerados, sendo presenteados. E eu tenho hoje acho que 60 pessoas no meu quadro, são unidades mais enxutas dentro, mas todas elas têm contato comigo, contato direto, eu paro, converso com todo mundo, eu sei da vida de todo mundo, eu sei o que precisa fazer para melhorar. Então, assim, esse cuidado também com a preocupação do atendimento, que eu via muito, uma das coisas que eu acho que me fez crescer bastante, foi a questão de alguns lugares terem um atendimento precário, né, não terem a simpatia. E uma das coisas assim que a minha equipe, eu falo assim, gente, não tem nada como você falar sorrindo. Então, oi, bom dia, tudo bem? Você vai falar sorrindo, você já encanta. Então, você ser bem tratada, a cliente... a gente faz uma pesquisa de satisfação, é muito importante para mim que ela se sinta bem dentro do meu ambiente, porque senão não faz sentido aquela poltrona para ela descansar se ela vai ser maltratada, mal atendida. Não vai fazer sentido, uma coisa não vai levar a outra. Então, o conjunto do todo, desse conforto e dessa segurança também vem da minha preocupação com a minha equipe atender bem. Não adianta eu querer dizer para você, você vai lá, você vai ser bem atendida e a minha equipe vai te atender bem se eu não fizer com que a minha equipe acompanhem esse meu projeto comigo, eles estejam juntos nessa ideia comigo. E para que eu consiga fazer isso com a equipe hoje, no nosso ramo, que é o ramo da beleza, que é um ramo com muitas questões, com pessoas, eu tenho que estar perto deles. Eu tenho que ter gente sempre perto deles. Se eu os deixar desamparados,
desanda. Eu sei. Então, em cada unidade eu tenho uma pessoa responsável que tá na mesma pegada que eu falo que são as minhas figurinhas repetidas, sabe? Porque vem, pega toda aquela ideia que eu tenho, abraçam, amam. Então, assim, hoje eu tenho uma equipe que ama trabalhar com a gente. Então, Que assim, ótimo. é o que faz com que o atendimento seja um atendimento feito com vontade, com amor, com excelência. Porque hoje, infelizmente, às vezes você tá pagando para se arrumar. Às vezes você vai para um local, eu já passei muito por isso. Você vai para um local e buscando ficar melhor, melhorar sua autoestima, você chega lá, pessoal, aqueles aspectos assim de que não queriam estar ali, que estão infelizes ali, aquilo te transmite uma energia ruim, você vai para pegar uma coisa boa, você sai com energia pesada, e assim, eu espero que quem esteja ouvindo já esteve no salão e vai falar assim, realmente a energia do ambiente, ela é maravilhosa, né? Foi pensado em cores para deixar a pessoa mais tranquila, né? Os protocolos, tudo é baseado no bem-estar da minha cliente. Tem uma frase que diz que a cultura come a estratégia no café da manhã. Ou seja, quando você tem uma cultura boa dentro da tua empresa, ela sobressai qualquer estratégia. Não adianta, você disse muito bem, né? Quando não adiantaria de nada eu montar uma boa poltrona, eu colocar uma boa estrutura, se dentro da minha empresa não há essa cultura de bem-estar, de um bom astral, para que isso transpareça para o meu cliente final. E se você fosse pensar assim, o que você vivenciou como Laura para conseguir alcançar isso? Você falou, já fui maltratada e tal, e isso é muito positivo porque você tirou isso como uma forma de melhorar para o teu cliente. Mas se você pudesse ver e achar que tipo de impacto que o Estúdio L trouxe no mercado, como é que a Laura era atendida antes, como é que quais os insights que ela teve antes, e como é que o mercado hoje vê, porque a gente sabe, e é muito comum que nada se cria, tudo se copia. Às vezes, quando você chega com uma ideia boa, acaba que os concorrentes acabam copiando e isso acaba virando um padrão mais na frente. Isso é positivo por quê? Porque o público final acaba recebendo uma melhoria de serviço. Mas você enxerga essa mudança nos seus concorrentes e o que é que isso impactou no mercado? A gente tem uns copia e cola aí bem, bem fortes, né? Muitas das coisas que a gente faz é diferenciar um esclarecimento de tabela, que seja da nossa tabela de preço, onde ali eu coloco cada serviço, não é só uma tabela, como se fosse um cardápio, tudo mais claro para o cliente. Então a gente vê de vez em quando as meninas falam assim, outro dia as meninas fizeram um jornal, como é que tá aí, Marcele, na unidade do Norte Shop? Mas esse jornal virou um boom e um monte de gente começou a fazer jornal. Então é legal porque a gente vê que a gente está sendo visto e está copiando como coisas referência, bacanas, né? Em relação ao que eu passei, eu sou essa pessoa que não, eu sou a pessoa que adora ir trabalhar de chinelo e tá dentro de loja. Hoje eu preciso mudar mais um pouco, porque todo mundo fala assim, não dá pra você ser assim. De vez em quando as pessoas me veem lá pregando prego na parede, limpando coisa. Se eu pudesse, eu andava de chinelo e de bermuda e todo dia. Mas eu trabalho com beleza, né? Eu sei que eu tenho que ser o espelho, principalmente pra minha equipe. Então, hoje eu tenho que me arrumar, tenho que tomar banho também. Mas, e como eu sempre gostei de sair do jeito que eu tô, era muito largada, que agora eu tô me arrumando. Eu sempre fui mal atendida pelo que eu estava vestindo. Então, sempre a pessoa, o visual, né? As pessoas julgam muito o livro pela capa. Uma das coisas que eu falo para as meninas, eu dou muito exemplo de quando eu vendia carro, eu era sempre uma das pessoas que mais me destacava, porque chegava o senhorzinho com a sacola de supermercado na mão, eu ia lá, atendia, quando eu via a sacola de supermercado dele, tinha um monte de dinheiro dentro, porque a única pessoa que atendeu ele normal fui eu, e aí muitas pessoas julgavam, vou atender esse, como é que fala aqui, sem futuro, não, e isso eu passava também. E eu não queria que nunca, Ave Maria, eu sempre falo para as meninas, todos os meus clientes são iguais. Todos os meus clientes têm que ser atendidos da mesma forma, independente se chegar de uma forma, se chegar de outra, independente. Você tem que atender todos da mesma forma. Eu não quero uma cliente do lado vendo que ela está tendo algo a mais do que a outra. Porque hoje o psicológico das pessoas estão muito abalados, muita coisa. Então, se às vezes você já não está legal, e aí você chega num local que você está sendo excluída, que você está sendo rejeitada, que você não está sendo atendida como a outra e pagando o mesmo que a outra, você sai dali arrasada. É verdade. E eu sempre falo pro pessoal, gente, a gente nunca deve fazer para os outros o que você não gostaria que fizessem com você.
Então, sempre, se você for dar uma resposta para cliente, pense, você gostaria que ela te respondesse dessa forma? Se você for ríspida com ela, pense, você gostaria que ela fosse ríspida com você? A partir desse princípio, você começa a ter atitudes que você gostaria que tivessem com você. Incrível. E só um minutinho, só porque eu vou abrir. Só vou abrir as perguntas aqui. Oi, Marciele. Então, eu posso dizer que aquilo que eu falo sempre, os meus clientes sabem que a gente tá na era da conexão, você pegou a veia, né? Se preocupou muito mais de se conectar com o teu cliente do que oferecer de fato um serviço. Eu sempre falo assim, olha, a conexão, ela é mais forte até do que o dinheiro. Porque quando você se conecta, você transforma o seu cliente em cliente discípulo. É aquele cliente que te defende, como você falou, que os teus clientes entraram em contato com os shoppings solicitando para que você colocasse lá. Isso é, de fato, o cliente discípulo. É aquele que não somente te indica, mas te defende, te vende pra você e nem pega comissão, né? É verdade. É verdade, nem pega comissão. E se você fosse falar algum desafio que você enfrentou, não muito um desafio comercial, eu queria falar um desafio pessoal mesmo. Você já falou que abriu pela fé, pelo pensamento forte, pelo pensamento positivo, e isso foi se concretizando. Mas como é que a Laura ficava no momento que alguém falava assim, olha, tu vai abrir no Rio Mar? Aquele senso de saber que depende somente de você fazer aquilo funcionar. Como é que foi esse desafio? Eu acho que eu sou meio doida. Porque se eu fosse pegar meus medos, meus receios, as minhas preocupações, eu ainda estava lá no Mato Grosso. Então, eu sou muito de aceitar algo que Deus manda para mim. E se ele começa a escrever e eu começo a ler, eu tenho que levar aquilo ali adiante, sabe? E desafio, toda a vida a gente vai ter. E eu acho que a minha questão maior é de não ter muito medo. Sabe, eu sempre falo pra gente, se você não fizer, não vão te matar por conta disso. O máximo que você vai ficar é endividada e o banco não vai mandar matar você. Então você vai estar vivo para fazer outra coisa, um dia você paga. Então eu sempre tive isso, sabe, de não ter muito medo. Até meu marido fala, não é possível. Hoje ele já tá mais tranquilo, sabe? Mas cada uma que eu abri, eu falo assim, essa é a última. Essa é a última. E as meninas, não, dona, ela vai abrir outra. Não, gente, a gente só vai ficar com duas. Porque o maior desafio e a minha maior preocupação, e eu acho que a gente atrai aquilo que a gente transmite realmente, eu atraio pessoas muito boas no meu lado. Era conseguir lidar com isso tudo sozinha. E eu nunca pensei que eu fosse lidar com isso tudo sozinha. Sempre acreditei que eu teria pessoas para fazer com que isso acontecesse. E eu sempre tive pessoas que a partir do momento que você acredita, você conquista. E aí isso tudo foi ficando muito mais fácil, porque eu tenho muito apoio, né? Hoje eu tenho a minha nora, que entrou como minha recepcionista e pegou meu filho lá para ela, virou minha nora, e é meu braço direito dentro da unidade. E a minha equipe também vai crescendo e eles vão querendo me ajudar. Porque é um sonho, não é um sonho só meu. Quando a gente cresce, cada loja que abre, a equipe que começou lá, eu sinto o amor que eles têm por ver aquilo crescer. Então, eu começo a perder um pouco do medo, sabe? Porque eu sei que vai vir pra mim. Eu faço, eu abri outra, por exemplo, eu abri uma, trouxe minha irmã pra cá. Vai vindo gente, vai vindo, eu vou atraindo. Eu tenho que botar o pé no freio um pouquinho, né? Mas tudo bem. Mas eu sou meio destemida, sabe? Eu acho que se eu tivesse medo, eu tava só na primeira. E assim, você tem algum momento que você lembra específico, que foi muito marcante diante de toda essa tua trajetória? Eu não queria dizer meteórica, porque meteoro é muito rápido, mas acaba rápido. Não é meteórica, não é. Vamos dizer assim, essa tua carreira que me inspira muito, eu tô te ouvindo aqui, tá me inspirando muito. E eu não acredito que eu possa falar que ela é uma carreira rápida, não é? Porque todo o teu background aí de anos e anos te capacitaram pra hoje, em 4 anos, você fazer o que você fez. Então não foi as pessoas podem olhar assim, ó, nossa, desculpa o teu nome, mulher, Laura. Nossa, a Laura de repente saiu de uma salinha e de repente tem 4 salões. E não é de repente, você sabe toda a história que você teve. E dentro dessa tua história, teve algum momento marcante que posso dizer assim, olha, esse momento aqui ele virou minha chave, esse momento aqui ele de repente, daqui eu não posso continuar como eu estou. Aconteceu um momento assim?
Aconteceu, foi quando eu recebi o convite de outro shopping com essa questão de me chamarem para fazer uma reunião. Até então, eu imaginei, quando eu estava na primeira unidade, antes de eu ser convidada, eu não pensava em abrir e expandir, hoje o nosso projeto é maior, que as pessoas estavam me vendo. Por quê? Porque eu trabalhei sempre ali, pequenininha, e eu não imaginava que eu estava sendo vista. Porque eu sou realmente uma pessoa muito humilde. Quem me conhece, muito simples. E assim, quem me conhece no cotidiano sabe que eu sou simples até demais de vez em quando. Então, assim, eu não tinha essa pretensão de que tinha outras empresas me vendo, tinha outros, que os meus clientes estavam pedindo por aquilo. O meu projeto ali era realmente ter uma empresa, primeiro plano, era ter uma empresa que atendesse com qualidade, né? Atendesse com amor e fizesse uma diferença em relação ao atendimento que eu já tive muitas vezes aqui em Fortaleza, né? Pela minha cultura, eu venho do Mato Grosso, por ser, acho que uma cidade pequena, até a forma com que as pessoas atendiam, às vezes eu falava pro meu filho, será que é porque é comigo que estão me tratando assim? Muito ríspido, e aquilo eu falava assim, gente, e que foi fazendo a diferença dentro do meu único espaço. E as clientes que iam, falavam, gente, vocês atendem muito bem, e eu via que era algo que estava faltando. Realmente é aquela questão do bom atendimento. E quando eu abri a primeira, a minha intenção não era crescer desse tanto, não, a minha intenção era realmente ter um espaço onde as clientes continuassem tendo o bom atendimento que ela tinha desde quando eu tinha aquela salinha. A minha intenção era dar um bom atendimento e ter algo sólido, né? Tanto que a gente dentro de shopping hoje, você sabe que o shopping ele tem um fluxo muito externo de viajantes, enfim. A gente consegue ter 55% de fidelização de clientes dentro de shopping. Uau! 55%. Eu tenho, assim, visto que a nossa, por mais que às vezes tem meses ruins, o que a gente consegue manter de faturamento, de movimento, é porque os nossos clientes, eles voltam muito. E normalmente para unidades de shopping, eles são muito passantes, né? Enfim, eles não são muito de fidelizar. Às vezes no calor do momento, eu preciso fazer uma unha, faz a unha e nunca mais volta. É muito comum esse perfil de cliente. A gente ia trabalhar, a nossa ideia no começo era trabalhar sempre para cliente novo. E acabou que o nosso retorno de cliente começou a ficar muito, muito grande. A gente tem muito cliente fiel. E aí agora, com a rede em vários pontos de Fortaleza, ficou mais ainda... É muito engraçado você ser conhecida com tão pouco tempo. E não era isso que eu imaginava na época. O que eu imaginava era realmente fazer algo diferente. No começo, né, porque era pouco movimento, até hoje a gente tem o mimo do cliente, que é o cappuccino, com chocolatinho e tal. E aí, no começo era uma taça individual e tal. Foi aumentando o movimento, a gente teve que sair disso para descartável. Mas elas sempre tiveram esse mimo, esse carinho. Shopping tá frio, eu sempre falo para as meninas, gente, tenha percepção da sua cliente. Se a cliente espirrou, se a cliente tossiu, ofereça uma água. Quando você se importa e a cliente nota que você está se importando com ela, porque hoje quem é a pessoa mais importante da sua vida? É você, né? Então, assim, se alguém está se importando com você, cara, ele está fazendo tudo. Então, se a pessoa está vendo que ela está tossindo, se ela está desconfortável, se ela está com frio, quando você se importa realmente com o cliente, você vai oferecer uma manta. Você está com frio? Uma manta. Tossiu, você quer uma água? Você fala assim, opa, ela se adiantou, é o meu pedido. Então, realmente isso que eu queria levar. E com essa base disso que eu queria levar, a gente conseguiu expandir isso muito, por mais que sejam muitas lojas, mas a gente tenta padronizar isso. Eu trabalho com mão humana, né? E a gente tem muitos problemas no ramo da beleza, no ramo do salão de beleza. Acho que é as maiores questões é você ter uma boa equipe, é você montar uma boa equipe, mas isso é um outro assunto que tem que ser tratado. Como é que eu consigo ter essa equipe? Dentro de um salão de beleza, eu tenho equipe que está comigo há 4 anos. Né? Incrível. E assim, a gente recebe, eles são muito assediados por outras empresas. Infelizmente, nosso ramo é um ramo bem desleal um com o outro. Então, dentro da minha empresa, algo que eu não faço, todo mundo sabe que eu nunca faria isso. Entrar em outro salão para catar. Então, assim, como eles veem que os colaboradores estão ali, eles entram lá, chamam e falam assim, daqui eu não saio, não. Raramente alguém sai. Mas eu sempre falo, gente, se for algo melhor...
saia, que vá, que cresça e que se precisar volte. Eu tenho muita gente que saiu, que voltou, que a gente conversa, porque a gente tem essa abertura. Eu não quero ninguém estagnado, muito pelo contrário. Eu sempre reclamo com as minhas manicures, você tem que fazer algo a mais. E você aqui dentro tem a oportunidade de fazer algo a mais. Então a minha equipe sabe que vai crescer comigo. E aí isso vai pulverizando para fora e fazendo com que a gente consiga crescer, entendeu? Teve um ponto que você falou aí sobre a pessoa mais importante da sua vida, que é você mesmo. Eu lembrei de um conteúdo que eu gravei esses dias, que eu falava assim: o teu cliente não tá nem aí pro teu certificação, ele não tá nem aí pro teu diploma, para teus anos de mercado. Ele tá ligado nele mesmo. Então, se você se conecta com ele de uma forma genuína, os teus anos de mercado, as tuas certificações, o teu background te garante que você vai oferecer um bom serviço. Mas o principal é você se importar com ele mesmo. Você falou primorosamente aí sobre isso, sobre a verdadeira conexão. É se importar com o cliente. Não é aquela máxima de dizer que o cliente sempre tem razão e deixar o cliente simplesmente montar em você. Não é. É você saber exatamente aquilo que ele tá precisando sem ele falar, como você falou. Ah, espirrou é porque ela oferece uma água. Ah, ela porque ela tá parecendo estar com frio, oferece uma manta. Ou seja, é se preocupar com ele, não no dinheiro que ele vai oferecer, na meta, né? E eu falo, e assim, eu só posso resumir de tudo que a gente tá conversando até agora, é que acredito que o teu sucesso é muito baseado nessa conexão. A conexão, a genuína, ela gerou uma comunidade. E essa comunidade ajuda a crescer. Eu faço parte do Clube Endorismo, que é um clube de empreendedores, que foi daqui que eu conheci o Hubiex e comecei o meu sonho do podcast. E a gente fala muito dessa necessidade que os seres humanos estão hoje em dia de se aglutinarem em comunidades, de se sentirem pertencentes a algo. E você criou muito bem essa comunidade dentro do Estúdio L. As pessoas gostam de pertencer ao Estúdio L, elas gostam de, olha, tem uma unidade aqui também nesse shopping, eu vou lá ver se o tratamento daqui é igual o do tratamento do meu outro lá, e elas são bem surpreendidas em relação a isso. E se você fosse, Laura, agora, dar uma dica para quem tá começando, não precisa ser do ramo da beleza, mas acredito eu, pelo pouco que a gente conversou, se você tivesse entrado em qualquer outra área, mantendo esse teu padrão, mantendo esse seu pensamento, que infelizmente deveria ser padrão e não é, eu considero que você cresceria em outras áreas com a mesma velocidade. Qual a dica que você daria para quem tá começando agora a empreender? Olha, se eu pudesse pegar alguém e dar uma consultoria, a primeira coisa que eu faria, eu digo que falta uma universidade de salão de beleza. Digamos que seja no meu ramo, essa dica. Você precisa ter o conhecimento técnico interno com alguém, não é só sobre atendimento, porque aqui a gente fala do atendimento, que é o básico, mas para você ter uma empresa que ela não vai fechar, que você não vai ter prejuízos com o cliente, que você não vai ter retorno de cliente, precisa ter mais conhecimento. Então, assim, eu sofri muito, mas eu sou uma pessoa que, se você fala comigo 2 horas da manhã, eu tô ligada. A Marcele, ela manda mensagem pra mim 2 horas da manhã, eu tô ligada. 8 horas da manhã, eu tô ligada. Então, assim, eu fico tentando aprender cada vez mais, porque eu sou muito inquieta. O grande problema hoje de quem tá começando é achar que vai abrir uma porta, vai botar ali e vai funcionar. É por isso que a grande maioria, com menos de 2 anos, fecha. Por quê? Porque tem muitas outras coisas atrás, além do atendimento, que é a parte técnica da empresa, que precisa ter conhecimento. Não tem como, a pessoa tem que estudar bastante para que ela saiba como gerir de forma correta a empresa, sabe? E é um conjunto de tanta coisa que eu diria, antes de empreender, procure buscar mais conhecimento. Por quê? Para que você tenha uma vida longa no seu negócio, para que o seu negócio tenha uma vida saudável e que ele não seja um negócio que te dê dor de cabeça, e sim que te dê prazer, estude bem antes o negócio. Saiba como é o negócio, para ver se também esse negócio é para você. Por quê? O ramo da beleza não é para qualquer um. Você lidar com pessoas, né? E as pessoas da nossa categoria é um dos maiores desafios. Hoje, o meu maior desafio são pessoas. E para ser, eu não fui essa Laura sempre, sabe? Eu tive que começar a melhorar muito para poder ter um diálogo com um profissional meu, para não falar o meu patamar de dona, e muitas vezes isso, quando você não tem maturidade, você se engrandece, não é assim.
E se eu levasse da forma que eu levava lá atrás, quando eu achava que eu era, porque eu era muito soberba, achando que eu era dona, eu tive que mudar muito esse meu perfil. Eu tive que mudar muito meu temperamento e eu tive que começar a analisar e entender o temperamento dos outros para lidar de acordo com o temperamento de cada um. Isso só com estudo, né? Eu sei que eu tenho uma colaboradora que ela é mais quietinha, eu tenho uma que é mais sanguínea. Se eu não conseguir entender o temperamento em qualquer relacionamento, eu não ia conseguir ter uma equipe, que é o princípio básico dessa empresa. Não adianta eu ter o meu prédio lindo, aquela coisa maravilhosa e não ter gente para atender. E se eu não conseguir lidar com gente, se eu não conseguir fazer com que as pessoas consigam ser algo dentro da minha empresa, e para que ela consiga ser algo, eu vou ter que entender ali as limitações dela, pelo temperamento que ela tem, saber se ela se enquadra. Tem que ter conhecimento. Não adianta você abrir um negócio sem conhecimento. Perfeito. Até adianta, mas você vai sofrer muito mais e às vezes não vai vingar. É verdade. E se frustrar. E vai se frustrar. E vai achar que, tudo que eu abri dá errado. Não, tudo que você abrir sem planejamento dá errado. Né? Eu tenho meu esposo que, assim, eu digo que ele é meu mentor. Né? Ele é uma pessoa muito centrada, ele é uma pessoa muito inteligente. E aí, no começo, eu atendia muito. Sobrancelha, muito. Eu amava atender. E aí, quando foi crescendo a empresa, eu continuava atendendo. E às vezes eu atendia, botavam na minha agenda, né, Marcele? 5 clientes de sobrancelha, 6. Às vezes eu não almoçava. Atendendo. Enquanto isso, a minha loja lá fora estava rodando. Uma dica grande para quem vai começar o negócio. Eu estava no meu consultório, atende uma atrás da outra. Enquanto isso, lá fora estava acontecendo. Enquanto isso, o financeiro estava sem ser olhado. Enquanto isso, as máquinas estavam sem ser conferidas. Enquanto isso, o sistema não estava sendo acompanhado. Enquanto isso, o estoque não estava sendo olhado. Por quê? Porque eu estava atendendo. Enquanto eu estou atendendo, eu não tinha como fazer isso. E ele sempre falava para mim, enquanto você estiver no operacional, você não vai crescer. Ele não acha que eu trabalho bem, ele não me apoia. Com o marido a gente sempre briga, né? Mesmo ele estando com razão, a gente sempre briga. Não, porque eu dou conta de fazer as coisas. A empresa só começou a tomar um rumo diferente, de realmente ser uma empresa com gestão, com acompanhamento, quando eu parei de atender. Eu atendo hoje, raramente eu consigo parar para atender, mas eu atendo as minhas clientes que eram lá de quando eu abri, não deixo de atendê-las. Não deixa. São clientes de 4, 5 anos atrás, quando eu abri a primeira, se elas marcarem, eu tiro um tempinho e vou atender elas. Hoje eu não consigo parar para atender cliente, porque a gestão de uma empresa já é complicada, e a de 4 para fazer funcionar é mais ainda. Então hoje eu não faço o que eu amo, que é atender. Né? Porque eu sou micropigmentadora e não cantora, né? O sonho foi realizado com micropigmentadora. Entrou na hora que foi lá, a vozinha mandou cantora, não, micropigmentadora e tatuadora. E aí hoje eu não consigo mais atender. Mas se eu tivesse no operacional ainda, em atendimento, eu não estava conseguindo ter esse 360 da minha loja. Eu não estava conseguindo saber se tá ali, se a cadeira tá quebrada. Porque são todos os detalhes que, se você descuidar, desanda. E eu ali no operacional, atendendo, eu não ia conseguir ter esse cuidado com o todo da empresa, entendeu? Você falando, eu lembrei de um episódio que aconteceu comigo em 2007. Eu tinha uma urgência. Era eu e minha irmã, mas era urgência, ou seja, tudo era nós duas que fazíamos. Aí eu fiz um evento para uma dona de um colégio. E eu fiz o vídeo, eu fazia vídeo, eu tinha uma produtora de vídeo. Fui apresentar o vídeo no evento, como era uma salinha pequena, então a gente apresentava em poucas e poucas pessoas. Fiz umas 15 apresentações. Aí quando finalizou, o filho da dona veio conversar comigo e falou, olha, trabalho excelente, quem foi que fez? Eu falei, eu. Aí ele, mas quem foi que... Essa vozinha, que tinha uma narração, eu, minha. Aí ele, mas você veio apresentar o vinho, me enchendo com um ego gigantesco. Aí ele chegou pra mim e falou assim, olha, enquanto você for a que faz tudo, você nunca vai crescer. Se cerque de pessoas tão boas ou melhores do que você, porque aí você cresce. Exatamente. E isso, assim, foi uma virada de chave. Por quê? Porque eu tinha um orgulho tão grande de eu ser a muito polivalente, de fazer várias funções, de apresentar e tal, que nisso eu ouvi na hora, era novinha, eu tinha o quê? Tinha 21, eu entendi não entendendo, achando que talvez ele tava me diminuindo e tal, mas depois eu comecei a me cercar, eu falei assim, não, isso aqui eu vou terceirizar, não, isso aqui eu vou trazer um freela, isso aqui eu vou contratar uma pessoa, e não ter o ego de me ferir com alguém melhor do que eu, pelo contrário. Quando eu percebia que um profissional era melhor do que eu numa animação,
Aí que eu puxava ele pra perto mesmo. Eu falava assim, olha, o que eu não consigo fazer, ele consegue. E ele tá comigo. E outro ponto que é contatos, caráter, treinos e habilidades. Você viu, quando eu falei da Vitória, ela tá ali, né? Ela é meu braço direito e esquerdo por isso, por conta do caráter que ela tem. Então, esses pontos que você falou assim, olha, enquanto eu estiver no operacional, a minha empresa não vai crescer. Porque eu preciso estar com um olho no operacional, um olho no tático, mas eu preciso ser estratégico. Com certeza. Se eu não for estratégico, se eu não for gestão, quem colocar pra gerir, vai gerir de acordo com a visão dele. E é preciso a visão da gente. Como eu falei no começo, eu vejo que a Estúdio L é uma personificação da Laura. Então, a gestão da Laura é necessária nessa hora, né? Obviamente que a sua paixão, como você falou, a paixão de atender e tal, mas acredito que você está transferindo essa paixão para a tua empresa. Por isso que ela está crescendo tanto. E planos para futuro, Laura? Eita, que mais tem. 4? A gente tá com 2 operações já em stand-by. A gente era para ter aberto em conjunto com o Jockey a 5ª operação e nesse ano era para ter aberto 3 operações. Se fosse pelos convites, tudo, operações que eu acho que dariam resultado. Mas a gente está focando em franquear, então a gente já está fazendo todo o estudo de franquear e... Porque eu realmente... já ia te perguntar, você não tem vontade de disseminar esse método? Aí você já... Porque assim, eu falei, eu dou conta de 4. Aí a 5ª vai ter que ser para um franqueado, né? Mas, como foi muito rápido, eu falo que não tem aquela banquinha de cachorro-quente que começa a vender, daqui a pouco ela virou um restaurante e tal. Ela foi muito, assim, acelerada, né? A gente abriu 1 unidade a cada ano, desde que abriu o Shopping Rio Mar. Foi 2021, Marci, o Shopping Rio Mar? 2021, Rio Mar, 2022, Parangaba, 23, Nortão e 24 agora o Jockey. Na verdade, entre a Parangaba e o Nortão foi 6 meses, que a gente abriu a Parangaba em setembro e em maio a gente abriu o Nortão. Então, assim, entre uma obra e outra foi 6 meses. E eu sou muito em cima da obra, porque a logística do negócio num espaço pequeno, porque shopping é 1 metro quadrado mais caro, né? Então, eu tenho que otimizar o espaço de loja de uma forma que eu consiga fazer o trânsito ali de clientes. Então, para que eu sei o ticket médio de que quanto cada loja, pelo espaço que ela tem que faturar. Pelo metro quadrado. Então, para eu saber que é uma conta bem... Então, eu tenho que saber quantas cadeiras aquele metro quadrado tem que caber e quantos operadores ali, quantos colaboradores eu vou precisar dentro daquela operação para que eu consiga fazer um faturamento, porque a gente tem limitação física para operar, né? Vai chegar um ponto que a unidade fica pequena para operar e aí a gente faz estudo de expansão, mas até que ela fique pequena, eu tenho que saber que ela está operando com toda a sua limitação física ali dentro. Então, isso tudo é um estudo muito... E para eu franquear, eu tenho que ter isso tudo detalhado para o meu franqueador abrir e querer abrir mais 10 comigo, entendeu? Eu já passei por franquia e eu estou estudando isso há mais de 2 anos, desde que a gente abriu Parangaba, já tinha gente querendo. Eu falei assim, eu só vou realmente comercializar uma franquia aonde o meu franqueado vai ser sucesso. Porque se o meu franqueado não for sucesso, ele é espelho do meu insucesso. Então, não vai acontecer. Mas o nosso projeto para 2025 é já ter a primeira franquia. A gente já tem um local, já está separado o local, a gente fez uma análise desses 2 locais. Então, o franqueado vai ter um bom estudo e esse acompanhamento da gente. Porque, assim, franquear comida é uma receita. Né? Um brownie, ele é uma receita. Franquear serviço com seres humanos não tem uma receita que eu consiga. É um trabalho muito mais difícil que eu não quero fazer com que o meu nome, a minha marca, que foi com tanto esforço, com tanto amor, porque realmente tem amor na empresa. Não é tipo assim, a empresa que eu tenho. Não tem amor meu, tem amor dos colaboradores. Então, assim, para eu entregar na mão de alguém que vai ser uma coisa cinza, eu não vou conseguir entregar. Então, mas o nosso projeto vai demorar um pouquinho, mas realmente a próxima unidade agora já ser de um franqueado. Ótimo. Então, gente, percebe-se aí que logo, logo vai ter Estúdio L nível Brasil aí, rapidinho. Se Deus quiser. Laura, ó, foi um prazer. Eu fiquei encantada aqui com a tua história. Vou deixar teu espaço aí para você passar suas redes sociais, a da Estúdio L. E eu recomendo
sigam, porque eu com certeza vou acompanhar mais de perto, que eu amo ver pessoas crescerem. Eu amo ver empresas crescerem. Eu me dou, às vezes, uma loja, eu passo na rua, ela fechou, eu me dou, nossa, essa loja fechou, por quê? Eu fico pensando nos sonhos da pessoa que aqui foram encerrados e tal. Porque negócios são pessoas, né? E assim, vou acompanhar mais de perto, recomendo que acompanhem, porque com certeza é uma história que a gente vai ver crescer num nível exponencial muito grande. Muito obrigada pela sua presença e agora o espaço é seu. Eu agradeço, fiquei muito feliz de ter vindo. Eu falo muito, né? Nossa, se eu fosse falar mais ainda, a gente não saía daqui hoje. Vocês sigam, por favor, as nossas redes sociais, porque a minha marqueteira tá ali, desesperada, falando do Estúdio L. Nossa rede social, o nosso Instagram, estudioL.fortaleza. Então sigam lá, a gente tem hoje, dentro de shopping, um dos melhores preços do mercado. Então, a gente tem um preço muito acessível, com qualidade. A gente trabalha com produtos de realmente qualidade, eu prezo muito por isso, porque eu sempre falo, não vou fazer com o cliente que eu não gostaria que fizesse comigo. Então, assim, é tudo muito claro. A gente trabalha com produtos de qualidade e a gente tem um preço muito acessível para dentro de shopping e pelo conforto que a gente oferece. Então, assim, a gente está espalhado em 4 shoppings de Fortaleza, que é o Shopping Rio Mar Papicu, Norte Shopping da Bezerra, Norte Shopping Jockey e o Shopping Parangaba. Então, tá bem fácil para a pessoa conseguir ser atendida em qualquer das unidades. Muito obrigada. E eu que agradeço. Gente, eu fiquei muito feliz com a presença da Laura, eu fiquei encantada pela história dela, a história do Estúdio L. E se você quer continuar acompanhando o Marca Talks, ele vai ao ar toda segunda-feira no YouTube. É o canal Vanessa Lourenço, é Vanessa com 2 N's e 2 S's. Meu pai inventou de deixar meu nome único, eu sou única. E o meu Instagram é Vanessa, 2 N's e 2 S's, Lourenco, _ tudo juntinho. E me segue as nossas redes e vamos acompanhar as histórias por trás das marcas.